para o governo de Israel, liberta os presos, liberta os sequestrados. Que coisa que é essa? Abre a fronteira para sair os estrangeiros que queiram sair. Tem brasileiro a 1 quilômetro da fronteira, gente. A 1 quilômetro da fronteira. Então, voltamos aqui. Vocês lembram dessa fala aí, né? Sim, que ele fala senta pra resolver com o cara, porra, e libera o pessoal. Tem gente que tá com asma. Mas eu acho que tem vários problemas nessa fala, né? O primeiro deles é o seguinte. Ele diz que o Hamas governa e foi eleito democraticamente. O Hamas não foi eleito democraticamente. O Hamas foi eleito através de um golpe de Estado. O que o Hamas conseguiu foi uma vitória no legislativo e não no executivo. Depois que conquistou o legislativo, foi lá e deu um golpe de Estado. A última eleição foi em 2007. Exato. A outra inconsistência que eu particularmente vejo nessa fala é o seguinte. Se vocês analisarem no início da guerra, em 7 de outubro, o Lula fez duras críticas ao Conselho de Segurança da ONU, dizendo que aquilo ali não funcionava, que deveria ter inúmeras mudanças ali sendo promovidas e tal. Só que no momento em que ele é pressionado para dar uma posição a respeito do Hamas, ele utiliza a mesma instituição que ele disse que não funciona, no caso da Organização das Nações Unidas. Ou seja, há uma contradição muito forte aí, né? Critica no início da guerra e agora se abraça, né? Tenta se manter firme com essa justificativa de que o Brasil usa o critério da Organização das Nações Unidas. E aí, eu acho que hoje em dia a posição do Brasil, pelo menos para mim, é uma posição de muita vergonha nesse processo. Porque se você for analisar, por exemplo, a posição da Argentina, os nossos vizinhos, o próprio Sérgio Massa, ministro da Economia, agora candidato a presidente lá, deu uma declaração dizendo que se ganhar a eleição, a Argentina vai continuar com a posição de que o Hamas é um grupo terrorista. E o Brasil não tem um mínimo de um critério moral para chegar e falar, olha, o nosso país pensa isso daqui. Nosso país não tinha que seguir bonde de Organização das Nações Unidas. Ele se esconde atrás da história da ONU. Não faz sentido. Isso é para se esconder. Exato. É uma forma, né, de tentar jogar o debate, a discussão para um outro campo. Então eu acho assim, o Brasil não teria um mínimo de critério moral para ter a condição de estabelecer e falar, olha, isso daqui é terrorismo, isso daqui não é terrorismo. Ah, mas Paulo, há reféns brasileiros lá. Também há reféns argentinos, também há reféns ingleses, franceses. Alemães. Isso tem nada a ver. Esse papo de que, mas o Brasil tem que ficar neutro porque ele consegue, de alguma forma, colocar uma mediação ali no processo. A mediação vai terminar daqui a 2 dias, 1 dia, sei lá, quando termina, acho que o mandato do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, nós vamos ficar de verdadeiros párias nessa história. E, ao meu ver. É o anão diplomático. Párias, né? Nesse momento. Ou seja, o Brasil, um país dessa magnitude, desse tamanho, com essa quantidade de população, ele não tem a capacidade de olhar para esse grupo e classificá-lo como terrorista. Paulo, mas o que muda isso? Muda que a gente está cada vez mais encolhendo na questão do cenário internacional nessa guerra, ao meu ver. Porque a gente não apita absolutamente nada. Essa história do Brasil ser presidente do Conselho de Segurança da ONU, gente, isso aí é um conselho que tem presidência rotativa. O Brasil ficou 30 dias, vai sair agora, hoje ou amanhã, se eu não me engano, do conselho, depois acabou, já saiu fora. E quem manda no conselho são as 5 potências. E assim, perante o mundo, perante os Estados Unidos, perante a França, perante a Argentina, América Latina, perante a Inglaterra, perante as democracias ocidentais, que mensagem que a gente está encaminhando? Qual que é esse símbolo que o Brasil está mandando de recado para o mundo, dizendo o seguinte, olha, nós aqui, a gente ainda está um pouco na dúvida. Até a Argentina, Vilela. Até a Argentina. Não, sério. Até a Argentina, meu. Os caras com 100 e quantos % de inflação, 50. Os caras conseguem ter um mínimo de senso de falar, pô, o grupo Hamas é um grupo terrorista e nós temos que combater o terrorismo. O Brasil fica nesse, sabe? Eu comentei no seu programa semana passada, na Jovem Pan, estive no programa dele, o Lula vive num país que tem uma guerra civil. 50 a 60 mil pessoas por ano são assassinadas no Brasil. Ele veio falar, não, coitada das crianças. Quase todo dia uma criança morre no Brasil por bala perdida. Aí ele fala assim, não, eu vou falar com algum líder internacional para que me ponha em contato com o líder do Hamas
para que a gente sente, converse e acabe com esse problema. Lula, por que você não senta com os líderes do PCC e do CV, né, do Comando Vermelho, que você não precisa nem pedir para um líder internacional fazer essa ponte? Eles estão aqui. É a mesma língua, você não precisa nem do intérprete para falar com eles. Por que você não senta com eles e acaba com a guerra civil brasileira? Porque isso não vai dar prêmio Nobel da Paz? É por isso que você não se mete? Então você quer se meter na Ucrânia, você não sabe nada sobre a Ucrânia, quer se meter em Israel, também não sabe o que está acontecendo lá. Só faltou dizer que ele queria sentar com uma cervejinha, como ele propôs para o Zelensky e para o Putin, vamos tomar uma cervejinha e resolver o problema. Não sei se ele chegou a falar isso para o Hamas. O Hamas ia talvez, desculpe Lula, eu sou islâmico, eu não posso beber álcool. Podemos sentar com uma Coca-Cola? Quer dizer, é uma vergonha internacional que ele tem feito. O Lula tem feito a gente passar uma vergonha internacional. Eu vejo, primeiro, essa postura que a gente já comentou aqui, a esquerda brasileira está parada no tempo, com uma visão de mundo da década de 50, que na Europa já superou isso há muito tempo. O anti-imperialismo americano, que né, os americanos são os malvados do mundo e todo mundo que é aliado dos Estados Unidos é malvado no mundo. É uma visão simplista, né? É dicotômico, ou é um ou é zero, né? Não tem. E que o Lula cresceu politicamente com ouvindo esse discurso, né, fundamentalmente dos intelectuais da USP. Eu sou um filho da USP, eu tenho graduação, mestrado, doutorado lá, eu conheço, então posso falar com tranquilidade. E agora piorou porque tem como assessor especial para assuntos internacionais o embaixador Celso Amorim, que tem uma visão anacrônica de mundo, está parado na década de 2000 na melhor das hipóteses, que continua com essa visão anti-americana, anti-imperialista, e que, portanto, quem fundamentalmente está formando hoje essa visão de mundo do Lula é o Amorim. E fica o embaixador, né, o nosso ministro Mauro Vieira, que é diplomata de carreira também, mais jovem, mais moderno, numa situação bastante complicada de tentar consertar muitos desses erros de postura, que é o ouvido do Celso Amorim ali o tempo todo dia colocando. Falar que vai ligar para não sei... É o Amorim que coloca isso. Então... Mas tá complicando sim a percepção do Brasil. Eu acho que tem, obviamente, uma influência ideológica aí, mas também tem uma conivência, uma articulação do próprio Lula com os organismos internacionais que claramente são anti-Israel. Claramente. Se for analisar, por exemplo, a Organização das Nações Unidas. Sim. Se você assistir o discurso do secretário-geral Antônio Guterres na semana passada, se eu não me engano, se aquilo ali não é anti-Israel, eu não sei o que é. É óbvio que eles têm uma posição. Paulo, não é anti-Israel, é antissemita, é contra os judeus. Quer dizer, qual a diferenciação? O discurso, Vamos deixar claro para o pessoal, não é contra Israel, é contra os judeus. Por que essa diferença? O antissemitismo é uma linha tênue aí, né, Márcio? Eu acho que é o politicamente correto. Você não pode dizer que você é contra os negros. Então você cria uma palavra para isso, né? Como politicamente correto, você não pode dizer eu sou contra os judeus, então eu sou anti-sionista ou eu sou anti-Israel. É só o politicamente correto. Sabe? Descobrir esse termo, então eu posso dizer que eu sou anti-Israel. Eu não sou antissemita, não tenho nada contra os judeus, eu sou contra Israel. Mas se acabar que Israel vai matar 9 milhões de judeus, bom, aí são perdas paralelas, o que eu posso fazer? Sabe? Então não se sustenta esse discurso, mas é um discurso que funciona.